Olá, galera! Olá, turma 41! Hoje, na aula de ciências, eu vou falar sobre os movimentos da Lua. Aqui será a Lua, aqui a Terra e aqui o Sol. A Lua executa 3 movimentos. O movimento de rotação, onde ela gira em torno do seu eixo. O movimento de revolução, onde ela gira em torno da Terra. E o movimento de translação, onde ambas giram em torno da estrela Sol. Legal? Vamos falar agora sobre eclipse. Eclipse acontece quando um corpo celeste encobre o outro da luz do Sol. Quando os 3 astros, o Sol, a Terra e a Lua, se posicionam alinhados num alinhamento, nós temos um eclipse. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua fica escondidinha, a Lua ganha. Nós temos um eclipse lunar, ela está escondidinha, ela não recebe a luz do Sol, mas ela gira em torno da Terra, não é? Então, quando ela se posiciona na frente da Terra, entre o Sol e a Terra, é o Sol que ganha. Nós temos um eclipse solar. Eclipse solar, eclipse lunar. Ok, pessoal? Eu vim falar para vocês sobre as 4 fases da Lua. Porque a Lua e a Terra não ficam paradas. Elas dão a volta ao redor do Sol. Nós temos 4 fases, como eu havia dito. Primeira fase é a Lua Nova. A Lua Nova é também conhecida como Lua que não aparece. Nós só conseguimos ver só esta voltinha, só esse sombreado. Só conseguimos ver uma beirinha da Lua. Ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas. Logo, nós não a vemos. Ela é conhecida também como lua que não aparece. Depois, nós temos a lua crescente. Aqui, nós só vemos 1/4 da lua. Não é nem a metade, 1/4 da lua. É a metade da metade. Ela nasce meio-dia e ela se põe meia-noite. Aqui, nós vemos a lua cheia. A lua cheia, ela nasce 18 horas e ela se põe 6 horas do dia seguinte. Então, nós a vemos 100%, vemos toda, repleta. Depois ela vai para a fase minguante ou quarto minguante. Também vemos só 1/4 da lua. Ela aqui nasce meia-noite e se põe meio-dia. Então, o que dá origem às fases da Lua é o movimento de translação, porque elas não ficam paradas como estão aqui. Lembrando a vocês que cada fase da Lua demora aproximadamente 7 dias. No total, são 29 dias e meio, que é o tempo que ela executa as 4 fases. É o ciclo de lunação. O ciclo de lunação, 29 dias e meio. Olá, turma 41. Hoje, na aula de ciências, vamos falar sobre os movimentos e fases da Lua, o eclipse lunar e solar. A Lua possui muitos movimentos, mas os principais são rotação, revolução e translação. Rotação é quando a Lua gira em torno do seu eixo. O tempo de rotação é praticamente o mesmo tempo que ela leva para executar o movimento de revolução, que é em volta da Terra. Revolução quando a Lua gira em torno da Terra. Translação quando a Lua, juntamente com a Terra, gira em torno do Sol. As fases da Lua: Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Lua nova, também chamada Lua que não aparece. Ela nasce às 6 horas e se põe às 18 horas. Vemos apenas o círculo ao redor da Lua. Lua crescente, também chamada de quarto crescente, vemos apenas 1/4 da Lua, metade da metade. Ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite, tem o formato da letra C.
Lua cheia é a lua que aparece por completo no céu. Ela nasce às 18 horas e se põe às 6 horas do dia seguinte. A lua minguante, também chamada de quarto minguante, vemos apenas um quarto, metade da lua. Ela nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia do dia seguinte. Ela tem o formato da letra D, D de decrescente. Ela é o oposto da crescente. As fases da lua, ou ciclo de lunação, esse ciclo dura 29 dias e meio. Cada fase da lua dura aproximadamente 7 dias. Lembrando que a lua não tem luz própria. Ela é iluminada pelo sol. Ela reflete apenas a luz da estrela Sol. Vamos ao livro novo, na página 36 e 37. 36, ele vai falar sobre os movimentos da lua, eu já expliquei, fases da lua, já expliquei, e o surgimento do calendário. O povo antigo, vendo a movimentação da lua e vendo a movimentação aparente do sol, porque o sol não se movimenta, eles queriam marcar o tempo, eles sentiram a necessidade de marcar o tempo, por isso criaram o calendário. O calendário nosso é o calendário gregoriano, que é o calendário cristão. Cristão porque tem como marco inicial o nascimento de Cristo. Na página 37 nós temos perguntas, e a pergunta primeira é: qual o movimento que a lua faz com a Terra em volta do Sol? É o movimento de translação. Por que sempre vemos a mesma fase da lua que da Terra? Porque tanto o movimento de rotação como de revolução tem praticamente o mesmo tempo. Por isso vemos a mesma fase da lua. O que dá origem às fases da lua é o movimento de translação, onde a lua e a Terra giram em torno do Sol. Em que fase da lua pode-se dar o eclipse solar? E o que acontece? É a lua nova. Por quê? A lua fica entre a Terra e o Sol. 5. Em que momentos há inversão da visão nos hemisférios sul e norte do formato da Terra? Durante a fase da lua minguante. 6. Para que servem os calendários? Para marcar o tempo. O povo precisava saber a época de plantar, a época de colher e festejar a colheita. Eles precisavam de marcar o tempo, eles precisavam de um calendário. No livro antigo, páginas 26 e 27, temos, página 26, os eclipses. Quando um astro é ocultado, é escondido, é encoberto do Sol por um outro astro. Há um alinhamento entre eles. Aqui nós vemos o eclipse lunar, onde a Lua fica praticamente escondida. O eclipse lunar acontece quando a Lua fica encoberta pela Terra. Há um alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Eclipse solar acontece quando a Lua encobre a Terra. Há um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Sol, Lua e Terra. Vamos à página 27. Aqui tem um texto falando: o fenômeno das estações ocorre graças à inclinação da Terra em relação ao plano de sua órbita e ao movimento de translação. Quando no hemisfério norte os raios do Sol chegam mais diretamente, e o tempo fica mais quente, é verão. Enquanto isso, é inverno no hemisfério sul. Ou seja, ele recebe os raios solares mais inclinadamente e o tempo fica mais frio. Conforme a Terra vai mudando de lugar em relação ao Sol, inverte a situação. A pergunta é: responda qual o movimento da Terra é responsável pelo fenômeno. Bom, aqui está se falando de verão, de inverno, estações do ano. Qual é o movimento responsável? O movimento da Terra é o movimento de translação. Segunda pergunta: como você já sabe, o tempo gasto pela Terra para dar uma volta completa em torno do Sol é de 365 dias e 6 horas. Usualmente, esse tempo é representado por um ano, que acontece com as 6 horas que sobram todos os anos. Nós comentamos sobre isso na última videoaula. Essas 6 horas, no final de 4 anos, formarão um dia, e esse dia será acrescentado no mês menor que temos, o mês de fevereiro. Será
O mês de fevereiro terá 29 dias e esse ano será chamado de ano bissexto. Bom, pessoal, é só e até a próxima videoaula de ciências. Um grande beijo e feliz Páscoa para todos!